Olá, seguidores. Prosseguindo aqui com o meu acompanhamento de CACR11, no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que vi por aí. Não me recordo se foi lá nos comentários aqui do YouTube ou se foi lá no Clube FI, mas é sobre quando que o fundo vai se recuperar, né? E o que precisa acontecer para que CACR11 se recupere integralmente. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, esse aqui é um tema mais longo, então vou deixar ele para depois. E antes disso, eu vou falar sobre as atualizações aqui dessa terça-feira. Então, por enquanto, estamos aqui no mercado aqui está praticamente no 0 a 0. Até que por volta das 10 horas ele até tava subindo um pouco, né, nos 74,40, que uma alta de 0,76. Mas pelo que eu vi já está começando a dar uma zedada. No entanto, que por enquanto nós não tivemos liquidez aqui no fundo, tá? Enfim, aqui com ele parando de cair, até que nem me surpreende muito. O fato relevante da Decoval para mim foi um completo pastel de vento. Para mim aquilo ali não teve embasamento nenhum. Quer dizer, pode até ter tido algum embasamento aqui na decisão deles de fazer a remarcação, né? Mas se teve, eles não colocaram aqui pra gente. Não que colocaram aqui as contas aqui de como que eles chegaram aqui os valores aqui dessa queda. Então, aqui como um caso em que gestor e administrador estão em desacordo, acho que a gente deveria ter acesso a um melhor embasamento do porquê que está acontecendo essa queda. E aí, então, isso aqui juntou essa questão do fato relevante, né? Mas alguns influenciadores emocionados aproveitaram a oportunidade para bater com bastante força aqui em CACR11. Daí acabou que meio que impulsionou o efeito manada, né? Então com isso a gente teve aquela queda muito forte aqui no pregão da segunda-feira, uma queda chegou a 16%, mas recuperou ao longo do pregão. Então, por enquanto estamos no 0 a 0. E com relação ao comportamento aqui do institucional, ou da baleia, né, que está apostando contra CACR11. Então, pelo jeito que ele tirou proveito aqui do efeito manada da segunda-feira e colocou bastante força pelo fundo cair ainda mais. Então aumentou aqui a posição vendida dele de 221 mil cotas para quase 241 mil cotas. Então ele segue aqui dobrando a aposta contra o fundo, né? Enfim, segue aqui aumentando a posição vendida. Agora aqui, vai passar para vocês algumas conversas que eu tive lá no meu grupo Telegram. Tem uma investidor lá que está com receio, mais de um investidor na verdade, receio de operar com o institucional operando com tanta força contra a CACR11. E aqui, conforme eu venho falando para eles, é o seguinte: o fluxo aqui, esse operador vendido aqui com essas cotas que parecem infinitas, ele vai vencer no curto prazo, aqui essa queda de braço aqui com as sardinhas, né? Então ele realmente tende a ganhar no curto prazo, ainda mais se o efeito manada de venda estiver jogando contra também. No entanto, para mim, no final das contas, quem vai vencer aqui é os. Que não dá para falar quem vai vencer o fluxo ou os fundamentos, né? Mas no médio e longo prazo, quem vence é os fundamentos. Se os fundamentos estiverem ok, não adianta nada essa baleia aqui ficar operando vendido indefinidamente. O mercado vai voltar a comprar e ela vai ter que ser obrigada a recomprar, né, no short squeeze. No entanto, os fundamentos eles não estiverem ok, aí sim a gente vai ter uma queda permanente, né? Então é isso. Quem vai definir é a questão do fluxo. Lembrando que eu não tenho certeza sobre os fundamentos das operações de CACR11. Como eu venho falando com vocês, eu tenho notado algumas melhoras, principalmente que depois da divulgada aqui a parceria com a Cian, né? Mas ainda temos muitas incertezas. Inclusive, vou abordar sobre essa incerteza quando eu estiver falando sobre o que precisa acontecer para a CACR11
conseguir se recuperar. Ainda conversando aqui sobre uns bate-papos lá no grupo Telegram, tem investidor que está aqui imaginando um conluio entre o institucional vendido e o administrador de CACR11, a Decoval. Mas aqui eu acho que para mim ele viajou, tá? Ele está acreditando aqui que esse institucional pode trabalhar junto aqui com a Decoval para impactar os rendimentos aqui do fundo, já que algum impacto dessa remarcação, algo que em tese não afetaria, já que a remarcação é algo contábil e o fundo faz a apuração caixa, e o próprio gestor já declarou que segue com o garantia de rendimento até o final. Então, para mim, por enquanto, isso aqui é por especulação de que poderia haver uma parceria entre aqui a Decoval e esse institucional. Algo que até já comentei no vídeo de ontem também, que vejo muita gente acreditando aqui no insider trading, no conluio aqui, mas é apenas o cara aqui, esse institucional, está mandando bem, né? Ele sabe que o mercado iria panicar com todas as notícias e aí ele começou a entrar bem vendido, né? Detalhe que a queda em CACR11 começou no final de julho, mas ele entrou vendendo aqui apenas em meados de agosto. Então pode ser apenas um cara oportunista, tá? Querendo ganhar aqui com efeito manada. Mas enfim, agora sim, vou para a segunda parte do vídeo falar sobre a recuperação da confiança em CACR11. Mas antes de continuar, convido vocês a fazerem parte lá do meu clube de membros para terem acesso antecipado a novidades. Também a ter acesso aqui a meu viés para o fundo, né? A ter esse acesso antecipado. Então, primeira coisa, a recuperação integral aqui acho que vai demorar bem mais tempo, tá? Que com recuperação integral eu falo de CACR11 voltar a ser negociado aqui nos R$ 100, igual ali, próximo aos R$ 100, igual ali é negociado aqui em julho. Nessa época aqui, o fundo era considerado um high yield limpinho, né? Então o mercado aqui aceitava receber 1,30% ao mês nele. Agora, depois de tudo que aconteceu, de todos esses ataques, acho difícil o mercado manter essa cobrança de 1,30% ao mês nele. Para mim, acho que se no otimista, eles vão cobrar aqui no mínimo 1,40% ao mês, né? Então, a não ser que as condições dos juros caiam, acho difícil voltar aos R$ 100 no médio prazo, tá? Mas, enfim, meu foco aqui vai ser abordar a recuperação operacional. A recuperação da imagem só vai acontecer mesmo depois que o operacional estiver evidentemente positivo. Então, o grande problema hoje em dia de CACR11 é a desconfiança de que esses três projetos aqui estão hoje aqui em parceria com a Cian não saiam do papel ou não tenham uma capacidade de geração de caixa suficiente para fazer a quitação dos CRIs. E então, que seja pela questão de vendas e pela questão de obras, a Cartex precisa mostrar que os projetos não estão apenas no papel, né? E aqui, pelo que eu estou analisando, acredito que o primeiro sinal que a gente deve ter é a questão de vendas, né? Pelo cronogramas que eles estão passando aqui, a, aqui o primeiro sinal deve ser a comercialização vir antes das vendas. E aqui acho que um ponto muito importante seria com relação ao Santander, a gente observar aqui uma comercialização do projeto, né? Já que tem muita gente com dúvida aqui de que isso possa vir a acontecer, já que se trata de um projeto aqui no meio de uma reserva ambiental. Inclusive tem até influenciador que fez questionamentos aqui sobre as licenças aqui para esse projeto. Já as obras vão aqui apenas em meados de 2026. Então aqui demoraria bastante tempo ainda para sair, né? Então aqui as obras aqui tá programado para quarto trimestre de 2025. Acho que a Cian ela colocou um mês aqui de início. Aqui no documento da Cian, eles esperam o lançamento aqui em dezembro de 2025.
Então aqui apenas no final do mês, no final do ano, quer dizer. No CRI Viva, CRI Viva que a gente tem início de comercialização em novembro de 2025. Deixa eu ver se está batendo aqui com o documento aqui da Cian, também fala em novembro de 2025. Então aqui também seria uma excelente notícia, né? Acontecer essa venda aqui, mostrar que tem demanda pelo local. Lembrando que esse aqui é um projeto que já teve uma fase anterior, uma fase um, e que teve uma boa, bastante venda, né? Aqui no caso a gente está falando em reabertura, de relançamento do projeto. Então aqui realmente tem essa questão do lançamento que para o final do ano. Eu vi aqui, conversei com gente que já morou aqui na cidade de Taparica, eles falam que a região fica bem limitada pela questão do limitação aqui do ferryboat lá na cidade e que o sucesso dependeria muito da construção da ponte, né? Então, a gestão do relatório até coloca que a expectativa é de início de construção em junho de 2026. Então, essa aqui é uma obra de realmente porte muito grande e que realmente não sabemos se vai acontecer essa obra, né? Tem aqui ela dá data para começar, mas se tiver atraso, enfim, é um caso aqui que não dá para contar com essa ponte aqui para ter o sucesso do CRI. Já no CRV, no CRI Savoy, as vendas ainda não possuem nem data para começar, então aqui a gente vai demorar para ter notícias positivas sobre o empreendimento, né? Ela ainda está na fase de projeto. Então, aqui é um caso mais atrasado. No entanto, aqui a gente não tem obstáculos como questão ambiental, nem questão de dúvidas com a relação a vendas da região. Então, concluindo aqui, não esperem uma recuperação ah, operacional aqui antes de novembro ou dezembro, né? Aqui as primeiras vendas estão programadas para começar em novembro. Então, as boas notícias devem começar a chegar apenas no relatório no último relatório do ano ou no começo de 2026. Mesmo assim, não é um pouquinho de venda que vai fazer o mercado voltar a confiar em CACR11, né? Vamos ter que ter uma boa evolução de vendas para que essa confiança no fundo retorne. E, no entanto, aqui reforço que antes aqui da parceria com a Cian, nem mesmo promessa de data nós tínhamos. Agora, pelo menos, a gente já tem aqui algumas datas de início de lançamento e isso aqui dar um pouco de esperança, né? No entanto, novamente, que é um caso bem especulativo ainda, tô longe aqui de afastar todos os riscos do fundo, mas enfim, aqui é seguir monitorando bem de perto. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.